como lidar com as reclamações dos nossos clientes, né? Isso, digamos assim, é o que mais acontece. Recebe um chamado, recebe uma reclamação e como que tu vai dar essa devolutiva para o cliente. Eu vou passar um passo a passo aqui, um processo, tá? Entendam que vocês podem adaptar para o cenário de vocês e se tu não tem um processo ou tá criando uma empresa, tá criando um setor de suporte, eu tenho certeza que vai ser muito útil esse conteúdo. Anota aí, primeiro item, tá? Que você tem que entender quando chegou o chamado. Você precisa fazer uma triagem. Imagina se você tem um time e aí esse time consegue atender 10 demandas por dia. E aí, num dia, tu recebe 100 demandas. Como é que tu vai fazer, né? Tu precisa fazer essa triagem. Então, tu vai classificar de acordo com a prioridade, de acordo com, enfim, alguns fatores, né? O cliente está usando a minha ferramenta e ele parou de faturar. Será que é urgente? Será que não é urgente? Então, você precisa fazer uma triagem dessa reclamação. E mais importante do que fazer essa triagem é você deixar claro para o cliente quando que vai entrar, por exemplo, a demanda dele. Qual dessas filas, né, de triagem vai entrar a demanda dele? Se a tua demanda, cliente, ela tem esses aspectos aqui, tu entra para essa fila, senão tu entra para outra fila e assim por diante. Isso já ficando claro para o cliente, ele já sabe quando que essa demanda vai ser atendida e o porquê que ele caiu naquela fila. Então, primeira coisa é fazer a triagem e criar critérios claros, né, para classificar a reclamação. Por exemplo, é crítica. Aí tem que ser resolvido de imediato. Depende muito, lógico, do que está sendo vendido. Então, crítica, urgente e importante. Aqui botei alguns prazos, mas enfim, aí você tem que entender dentro do seu cenário, né, como tratar isso. Segunda questão, busque o histórico do cliente. Estevão, isso é muito óbvio. Sim, mas o óbvio precisa ser dito. Tem coisas importantes que eu vou falar para vocês e vou falar uma, duas, três ou quatro vezes. Então, sim, precisa trazer o contexto daquele cliente. Tu precisa entender quem que é ele, se ele já abriu outros chamados, qual é o perfil dele, tem o histórico de chamado, você leu as conversas, é um cara, digamos assim, mais brabo ou um cara mais tranquilo, mais negociador, né? Então, busca o histórico do cliente. Isso é muito importante. Estevão, não tem o histórico. Então, você dá um passo para trás. Você precisa do histórico. Depois disso, a gente vai iniciar de fato o atendimento. Então, você já entendeu um pouco daquele cliente, do cenário, do histórico. E aí, você vai iniciar o atendimento. Vamos dar um zoom aqui, começando o atendimento. Primeira coisa que você tem que fazer quando chegar ali uma mensagem, um chamado, uma reclamação, é ouvir ou ler com atenção, né? Ouvir porque às vezes é por telefone, às vezes é um áudio do WhatsApp, às vezes é uma call, e às vezes é por texto, às vezes é um e-mail. Então, ouça e leia com atenção, tá? Leia mais de uma vez. Porque às vezes a gente pode estar no calor da hora, envolvido com um monte de problema, e aí chega mais uma coisa, sabe? Então tem que ler com atenção, porque daí tu vai conseguir entender certinho o que o cliente quer, enfim, e tu vai fazer. Talvez tu não entenda no primeiro momento, mas tu vai fazer as perguntas certas para entender, desbravar todo o contexto do cliente. Bom, segundo ponto aqui é calma. Calma, inteligência emocional aqui. Porque às vezes está explodindo o negócio, ou às vezes é o cliente que está explodindo com razão ou sem razão. Então, cuidem, né? Cuidem, então, calma. Bom, a gente vai buscar uma solução, né? Não vou sair respondendo pro cara na mesma hora, né? E lógico, tem empatia, né? Autocontrole, empatia. Então, te importa com aquela situação. Bom, terceira questão importante é investigue. Investigue e pergunte, né? Explicar para ele, olha, eu sei que tu tá, assim, nervoso, eu sei que é uma situação bem delicada, né? Eu vou te fazer bastante perguntas e quanto mais me responder, mais fácil eu vou chegar na resolução do teu problema. É muito importante que vocês entenderem que nesse processo, tudo que vocês fizerem e justificarem vai fazer sentido. Até mesmo o prazo, olha, eu preciso de um prazo assim porque eu faço isso interno. Então, tudo vocês devem explicar. Olha, eu sei que não é o momento para mim fazer muitas perguntas, mas eu preciso te fazer muitas perguntas e eu te peço para responder elas bem detalhadas, porque isso vai ser mais fácil de eu conseguir te ajudar, de eu conseguir chegar na solução para o teu problema. Uma vez que você já entendeu um pouco mais o contexto, aí você vai pedir desculpa, né? Admita que existe um erro, por exemplo, primeira coisa. Lógico que não necessariamente esse erro é teu ou é dele, talvez tu não tenha clareza quanto a isso, então tem que ficar aqui ainda em cima do muro. Não assume também um problema que daqui a pouco não é teu, né? Daqui a pouco o cliente usou de forma inadequada o serviço ou produto, estragou, mas diz que aconteceu um erro, uma falha, né?
que no caso pode ser da empresa ou pode ser até mesmo do cliente, né? E aí não dê razão ainda, você não é o momento de dar razão pro cliente. Nem sempre o cliente tem razão. A gente quer fazer o certo, quem tem razão tem razão. E às vezes o cliente pode estar errado, mas aí pode ser que tu não fez um processo para evitar que o cliente faça isso errado. Então gera um outro tipo de melhoria. Seguindo aqui, quinto ponto, aí no atendimento, explique o processo e o prazo, né? E aí, o que acontece? Cliente, são 3 dias para te ajudar. Tu fala isso pro cliente, a gente quer tudo para hora, o cliente quer tudo para hora. Então, o que vai acontecer? Vai lá, reclame aqui, em algum lugar. Aqui é aquela coisa que eu falei antes. Tem que explicar para o cliente. Dizer para ele, cliente, são 3 dias. E aí você já vai trabalhando as objeções que ele vai te dizer. Ele vai te falar do prazo. Aí tu já coloca. Eu sei que o prazo é longo, mas é necessário para que tudo seja resolvido. Não adianta, tipo, cliente, eu te dar aí 1 hora, não passar por todas as pessoas do time que tem que ser passada, resolver esse problema hoje e amanhã tu voltar aqui de novo com o mesmo problema. Então, esse é o processo. Eu preciso levar para fulano, para todos os times, e aí os times vão fazer a avaliação, vai ter um trabalho de qualidade depois. Então, explica para ele todo o processo. Porque ele olha ali, ele acha primeiro que só tem ele para ser atendido. Óbvio que tem outros, mas é a que a gente pensa na hora. Só que tem um monte de gente na fila, enfim, tem todo um processo para, inclusive, garantir a qualidade que ele está buscando, né? Bom, e o sexto passo dentro do atendimento, né, de começar o atendimento, é valorizar a relação, né? Então, aconteceu um problema, a gente já está solucionando, a gente passou por muitas coisas juntos. Lembra aquela vez que estourou tal coisa, a gente se ajudou? Lembra aquela vez? Enfim, se quiser trazer algumas lembranças nesse papo, mas o que é importante aqui é valorizar a relação de anos. Sempre teve uma coisinha ou outra que aconteceu, mas sempre foi buscado uma solução, né? E aí tu pode usar para humanizar. Vocês que têm aí suporte, treinem o pessoal de suporte, não só o pessoal de suporte, mas toda a empresa, sobre comunicação não violenta. Então, falando de comunicação não violenta, por exemplo, quando tu vai responder a mensagem para o cliente, né? Primeiro tu tem que fazer uma observação, depois tu vai colocar um sentimento, depois de uma necessidade, depois tu vai fazer o teu pedido, né? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Então, primeiro, né, tu observa, entendo que isso realmente está acontecendo, né? E aí, 2, sentimento. Isso me deixa incomodado. Aí tu atendendo ali no suporte. E aí o terceiro item, que é a necessidade. Quantos dias tu precisa daquele trabalho para fazer o suporte, né? Preciso de 3 dias para resolver essa questão. É um tempo longo, mas ele é necessário, enfim. E aí o último, o senhor pode nos dar mais este tempo? Então pede uma concessão, né? Porque daí tu faz com que o cliente se sinta empoderado. Tudo bem, ele pode falar, não te dou esse tempo. Aí você vai negociando. Seguindo aqui, então, a gente vai para a resolução, resolve o problema. Essa resolução de problema, mais rápida ou menos rápida, enfim, faz com que vocês também tenham sucesso no suporte e, óbvio, também a empresa como um todo, né? Uma reclamação que ela não é resolvida no prazo ou, enfim, não é levada a sério, causa um impacto na experiência do consumidor muito grande. Então, aqui, primeiro ponto, repasse toda a conversa para quem resolverá o problema. Toda ela tal e qual, né? Faz com que essas pessoas tenham acesso, pode fazer um resumo, enfim. É legal passar toda a conversa e aí com tópicos para quem vai resolver, né? Tem sistemas que tu, naturalmente, essas pessoas vão ter acesso. Então, é importante que toda a conversa chegue para quem vai resolver o problema, né? Porque talvez tenha alguma coisa naquela conversa que tu ali que tá conversando com o cliente não tenha entendido e que para o técnico seja importante, né? Que vai o especialista, o técnico que vai fazer essa resolução. Bom, passa as tuas percepções. Esse cliente, ele tá, nossa, muito brabo. E assim, o quanto antes a gente resolveu, eu acho que é bom. O problema dele talvez não é tão grave, porém o cliente está muito aflito. Você passa a sua percepção para as pessoas ali que vão executar essa resolução do problema, digamos assim, né? Legal, internamente você dá um prazo menor. Tu deu prazo para o cliente de 3 dias. Dá um prazo interno de 1 dia, ou de 1 dia e meio, ou de 2 dias, enfim. E aí, para dar um tempinho ali de você fazer o que a gente chama de over delivery, né? Óbvio, mantenha o cliente informado até a entrega. Você pode enviar de forma manual, obviamente avisando, né? Combinando com o time interno, pessoal, me dê um status aí diariamente, de como que tá a demanda, ou mesmo através de sistema, né? Então tu vê o sistema onde está, ou mesmo tem sistemas que disparam aí a troca de status da demanda, né? Então isso também é legal. Resolvido o problema, agora tem que fazer a entrega, né? E a entrega sempre tentem fazer com over delivery.
Então, over-delivering é entregar antes do prazo. Simples assim, nesse caso, né? Entregar a mais, digamos assim, além da expectativa, né? O cliente esperava receber em 3 dias, aí você combinou internamente deles entregarem em 2 dias. Se acontecer um problema, beleza. E aí tu entrega no 3º dia, mas se não, se for tudo certo, aí você consegue entregar um dia antes. E aí o cliente fica muito feliz, a experiência dele fica excelente. E a gente está falando aqui de um problema no suporte, que o cliente já está infeliz e aí você entrega a demanda antes do tempo. É excelente para ele. Vai diminuir aquele impacto de ser algo ruim da empresa que falhou. Pensem sobre isso. Se vocês não praticam over-delivering no suporte, pratiquem também. Talvez vocês tenham que aumentar um pouco mais o tempo de prazo para o cliente, mas tudo certo. Desde você explique, né, para o cliente como que funciona o processo. E aí você entrega um dia antes. Assim, ó, fica a dica aí. Bom, 6º ponto é peça feedback. Então, beleza, terminou, né, o chamado. Agora me avalia, agora me dá uma nota, enfim. As avaliações lá, CSAT, Customer Effort Score também, mas de alguma forma peça feedback. Que seja, o que tu achou do meu atendimento? Ou que seja uma metodologia, mas o importante é que vocês peçam feedback para o cliente. E, naturalmente, pontos de melhoria. Sempre tem que pensar assim, mas existe uma reclamação, existe um ponto de melhoria. Existe alguma coisa que pode ser melhorada. O legal aqui de tu estimular o time de suporte é que você pode colocar bônus a partir de melhorias que, sei lá, foram aprovadas pela empresa. Então, existe um processo onde você lista a melhoria e emite e bota as melhorias para dentro da empresa. E aí existe uma comissão que vai avaliar e se aquela melhoria ela for realizada, ou sei lá, aí tu ganha um bônus. Então, isso é estratégico para a empresa. Vocês que estão me assistindo aí, coloque algum tipo de bonificação para o pessoal de suporte para listar essas melhorias. Enfim, pensa no modelo aí onde você vai bonificar o seu time através das melhorias que eles vão citar ali de chamados que vão acontecendo, né? Agora, já indo para o final, a gente tem algumas observações aqui. As pessoas fazem atendimento de diversas formas. Pode ser presencial, pode ser um robô, né? Agora muito clássico, pode ser um WhatsApp ali, que também tem um robô por trás, né? Que vai te atendendo. Ou então pode ser um atendimento verbal, né? Por telefone. Mas não importa a forma como você faz. Todo esse processo, todos esses itens aqui que eu passei para vocês, eles podem ser aplicados em qualquer contexto, tá? Então, eu tenho certeza que algum desses itens que eu mencionei, vocês podem incluir no processo de vocês, ou criar o processo de vocês, se vocês estão criando um setor de suporte. O outro ponto importante é que, quando a gente vai atender uma reclamação, é importante isolar ela, né? Isolar, levar ela para um cenário onde você consiga falar, por exemplo, com a pessoa no privado, se é um grupo, se é uma rede social. Também, dependendo da reclamação, se você ligar para a pessoa, é mais legal também. Porque num texto, às vezes você pode responder alguma coisa e aí o cliente pode interpretar mal. Isso pode ser ruim, né? É legal que tu ligue para ele, para entender o tom de voz, para entender, enfim, aspectos aí que podem ajudar no processo para resolver o problema do cliente. Bom, o terceiro e último ponto geral aqui é sempre fale a verdade. E seja transparente, nunca minta. Explica, olha, atrasou um pouco, o time que estava fazendo o teu processo, ele acabou se adoecendo, a gente transferiu a demanda para um outro lugar, só que tem todo o trâmite de passagem de bastão, então demora um pouco mais. Enfim, explica para ele, não mente, de forma alguma não mente. Vai falar uma mentira, o cliente sente no próprio tom de voz que você está mentindo, porque tu não tem confiança naquilo, porque não é uma verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até mais, tchau!